voltamos com mais um Comentando Episódio. Dessa vez vamos comentar o episódio de Legends of Tomorrow, que também é o último episódio do ano, porque agora é só em 2017. Então, vamos ao vídeo. Canal do Gordo. Ok, como eu já tinha falado no trailer comentado, nós teríamos um episódio ali que eles estariam explorando Chicago dos anos 20. Onde dessa vez eles iriam enfrentar uma anomalia temporal que envolvia ali o Al Capone. E cara, é uma história bem interessante porque eles misturaram ali o lado da questão das lendas com a questão da história realmente do Al Capone, e tudo aquilo trouxe um episódio sensacional. Também vimos pela primeira vez a Trindade aí, que seria a Legião do Mal e a sua primeira formação, talvez, colocando Eobard Thawne, Malcolm Merlyn e Damien Darhk juntos. E nisso eles chegam até o Al Capone, acaba que os capangas do Al Capone tentam atirar neles, mas o Eobard vai lá e pum, pega todas as armas, e disso chega o Malcolm Merlyn, e tudo não passava apenas de um plano para atrair as lendas para os anos 20. E nisso, como as lendas chegaram, eles estavam ali meio que envolvidos naquela questão de tentar descobrir quem que é o velocista que estava trabalhando com o Damien Darhk, quem que era aquelas pessoas que estavam realmente fazendo essas anomalias temporais, e acaba que eles descobrem pela primeira vez Eobard Thawne, como também o Malcolm Merlyn, onde nós vimos que o Professor Stein e a Sarah foram capturados, e no momento em que eles foram capturados, meio que a Sarah fala que apesar do Malcolm Merlyn chegar lá oferecendo pra ela algo como a irmã dela de volta, ela não ter passado por tudo aquilo que ela passou, tendo em vista que ele foi o causador da explosão do barco do pai do Oliver e matando assim o pai do Oliver, fazendo com que o Oliver vire o arqueiro, fazendo com que a Sarah se torne uma assassina. Então ele basicamente ofereceu pra ela: você me entrega aquele amuleto e eu faço com que sua vida volte a ser uma vida simples e normal. E isso, ela até pode ter ficado tentada, como ela mesma falou, mas acaba que, conversando com o Professor Stein, ela deixa claro que, por mais que aquilo seja uma tentação, ela não acha que deve realmente fazer daquele jeito. Então, ela fala que se inspira no Professor Stein quando ele revela sobre a filha dele. Sim, uma das coisas que eu achei interessante é exatamente nisso. A gente viu no episódio de Crossover que a filha dele existe, e que devido aos acontecimentos do próprio Professor Stein falando com ele do passado, você tem que aproveitar mais a sua mulher, e acaba que assim faz nascer uma filha. Então, a gente vê que ele começa a ter lembranças da filha dele e começa a amá-la, mesmo que ele não tinha conhecido ela antes, que ele conheceu ela somente no Crossover. Apesar que antes do Crossover ele começou a ter algumas lembranças de uma outra mulher que ele não sabia quem era. Agora ele sabe que é a filha dela. E essa questão dele ter esses lapsos, relembrando coisas do passado dele que ele não chegou a viver e que estava mostrando que ele viveu porque ele alterou a linha temporal, meio que faz com que ele não preste muita atenção e faz com que quase eles estraguem a missão ali que eles estavam propensos a fazer, que era ajudar um detetive do FBI a prender Al Capone. Então a gente vê vários momentos acontecendo, todos esses desenrolares ali de história, a questão de ser um episódio de mid-season também, mostrando várias coisas que seriam possíveis acontecer, como também o possível retorno de Capitão Frio. Cara, eu achei que ele tinha voltado realmente, mas depois deu pra gente perceber que era apenas a mente do Mike falando que o Capitão estava ali, então acaba que ele não retornou realmente. Nesse ponto eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu sinceramente achava que ele iria retornar e que ele estava trabalhando ali com o Damien, com o Eobard e com o Malcolm, mas acaba que ele não estava, e ele estava ali na cabeça do Mike. Então a gente viu esses elementos e aquilo meio que, apesar dele estar tendo aquelas alucinações, ele resolveu realmente não atender o que as alucinações dele estavam falando, e acabou ajudando demais a equipe a solucionar todos os problemas desse episódio em si. Porém, acaba que o Eobard finge ser o Professor Stein, vai até a nave, o Jackson desconfia que ele não era o Professor Stein, mas mesmo assim acaba que ele fica vasculhando e finalmente ele consegue o amuleto.
mas não graças aos poderes dele e não graças ao Malcolm Merlyn ou ao Damien Darhk. Graças a Sarah, que resolveu abrir mão de ficar com o amuleto para salvar a vida do Professor Stein. Então assim, eu achei bem foda, porque a Sarah tinha tudo para poder matar o Malcolm Merlyn, como eles também tinham tudo para capturar o Eobard Town, mas eles abriram mão disso para salvar um membro da equipe deles. Isso mostra que eles são mais do que uma equipe, porque é como se fosse uma família bem diferente, mas uma família. Então a gente vê vários elementos e finalmente mostra o Eobard, o Damien Darhk e o Malcolm com o amuleto, fazendo ele completando e mostrando sei lá, tipo como se fosse um planetário 3D, alguma coisa assim, aonde mostra a lança do destino. Sim, teremos a lança do destino. Será que isso vai trazer aí de volta Constantine? É uma pergunta que eu me fiz no momento em que eles falaram da lança do destino. Além disso, eu pensei, pô, tá aí, eles vão trazer alguma coisa mais do universo místico da DC Comics. Então eu fiquei meio que nessa expectativa. E pra finalizar, algo aconteceu cara, foi a coisa mais épica que eu vi. Realmente, Hunter vai voltar. Finalmente! Eu tava achando que ele tava no Velho Oeste, mas não. Ele estava em 1967 em Los Angeles. E tudo indica que ele é um diretor de filme e ele estava fazendo um filme baseado nele mesmo. Porque o cara que tava correndo fingia ser o Rip Hunter e ele, na verdade, era o diretor. Então, aí vem aquela grande questão. Será que esse é o verdadeiro Rip Hunter? Ou será que seria um sósia não, um antepassado dele na linha temporal? E aí, o que você acha? Gostou da aparição dele? Como será o reencontro das lendas com o Rip Hunter? Cara, eu já não aguento mais esperar. Sério, tem poucos dias que acabou e eu não aguento esperar até o retorno da série. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio e o que você espera para o retorno de Legends of Tomorrow. Que, na minha opinião, parece que vai ser foda para um caramba. Mas vamos ver o que vai dar. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe, favorite. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! Galera, chegamos ao final do vídeo, o momento em que muitos de vocês esperam, então vamos ao salve. Um salve para Lara300, do canal YouTuber Fans, um salve para o Seeker, um salve para o Kassen Awade, eu acho que é assim que fala seu canal, seu nome, e um salve para o João Pedro Almeida. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e vamos que vamos, porque amanhã tem mais, é isso aí, valeu, tchau!